nossa atenção quando nós pensamos em imprevisibilidade? É que a imprevisibilidade resulta de fatores para os quais nós não nos demos conta. Ou seja, o nosso olhar não contempla tudo. Nós temos uma visão retrospectiva, ou seja, olhamos para trás, que é incompleta. Nós temos uma visão perspectiva, ou seja, do presente, que também é incompleta. E nós temos uma visão prospectiva, isto é, do futuro, que é mais incerta ainda. Quando a gente vê a Bíblia falar de Jesus Cristo como Cordeiro, isso nos impressiona muito. Porque o Cordeiro é algo simples, vulnerável e tomado de uma passividade. O profeta Isaías, por exemplo, quando fala em profecia, descrevendo esse lado de Jesus Cristo, ele diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Ele vai dizer no verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. E aí nós contemplamos Jesus Cristo na sua morte, Cristo morto na cruz, com o seu corpo pendendo da cruz, em absoluta rendição, em absoluta entrega. Entregue Jesus Cristo lá na cruz. E se nós isolarmos isto, se nós não considerarmos a sua ressurreição, se nós não considerarmos a sua ascensão, sua glorificação, suas promessas, a gente pode ficar com uma visão imperfeita de quem é Cristo. Nós estamos aqui nas últimas visões do Apocalipse. E a vitória final de Cristo é descrita em quadros. Alguns, eu preciso dizer até muitos bons irmãos, bons crentes e bons pastores, bons pregadores, interpretam este livro como se fosse uma linearidade, uma história linear, sequencial. Mas para outros, dentre os quais eu tendo a me incluir, entende esse livro como esses quadros vão avançando, mas há neles uma simultaneidade. Não sei se você já viu algum desses filmes em que você tem vários grupos de pessoas, vários personagens, e eles parecem que não têm muita coisa a ver, mas em algum momento o roteiro faz com que essas histórias se unam numa grande só história. Você que é mais jovem, tem muita habilidade com software, é capaz de abrir várias janelas do Windows e trabalhar com várias janelas ao mesmo tempo. Nós temos a nossa reunião do presbitério e o pastor Vinícius é um que é assim. Ele abre uma porção de janelas ao mesmo tempo e trabalha com aquela porção de janelas ao mesmo tempo abertas.
Ele vai ali, tem uma aberta, outra ali, tem outra aberta, vai. E funciona. Em Apocalipse nós temos um quebra-cabeças que se vai montando até que a imagem fique completa. E as últimas visões vão descrever a vitória completa de Cristo. Um jogador iraniano de xadrez chamado Eshangen Magami. Ele é recordista mundial de partidas simultâneas de xadrez. Imagine vocês, eu consigo muito mal jogar o xadrez com um único adversário. Consigo muito mal jogar com aquele adversário ali e se jogar tendo a perder. Pois Magami, ele é recordista mundial num conjunto de partida com vários adversários ao mesmo tempo. Geralmente os adversários se sentam em fileiras ou em círculos, e esse mestre roda os jogadores, fazendo lances contra cada um adversário, indo para o próximo. E Magami foi campeão iraniano 9 vezes e ele detém o recorde de maior número de adversários simultâneos. Em fevereiro de 2011, lá em Teherã, Magami jogou simultaneamente com 604 adversários. Consegue imaginar uma coisa dessa? Um jogador único jogar ao mesmo tempo, simultaneamente, com 604 jogadores. E o mais impressionante, venceu 580. Empatou só 16 e perdeu 8. Simultâneo. Aqui Jesus Cristo vai sendo descrito como aquele que vence. Ele já venceu Babilônia, a grande meretriz. Foi isso que nós vimos nas pregações passadas dessa série. E hoje a gente vai ver a vitória do cavaleiro no cavalo branco sobre a besta e o falso profeta. Depois vem o dragão. Mas a maneira como leio o Apocalipse é que o que se quer mostrar é uma coisa só, de forma completa. A vitória final do Verbo de Deus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E agora você está aqui em Apocalipse capítulo 19, o versos 11 até verso 21. De início, você tem uma visão em duas partes, uma mesma visão em duas partes. Na primeira parte, você tem o cavaleiro branco, é apresentado, e aqueles que o seguem. Na segunda parte, você tem a vitória sobre a besta e o falso profeta e seus seguidores. Vamos ler inicialmente parte do verso 11. Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. Seu nome se chama Verbo de Deus. E seguiu-nos os exércitos, quer no céu,
montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar, vinho, furor da ira, Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vou parar um pouquinho nessa primeira parte desta visão. É uma visão, aliás, introduzida por uma frase típica: viu o céu aberto, ele vê um cavalo branco, e agora vai descrever o triunfo do cavaleiro que monta esse cavalo branco. Nos tempos antigos, era comum que os grandes reis e os imperadores montassem num cavalo branco para acompanharem seus exércitos numa campanha militar. E quando a batalha era vencida, então muitas vezes, Pôncio Romano, o imperador, o rei, o César, inclusive, desfilava com um arco e uma coroa de louros, cavalo branco. E agora se diz algo interessante. Esse cavalo branco, esse cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Não há nada novo aqui na descrição desse cavaleiro que já não esteja lá no capítulo 1, que nós vimos na primeira pregação dessa série. Tudo aqui se repete. Quando Jesus vem lá e aparece a João na ilha de Patmos e diz: Eu sou Jesus, e se apresenta, todas essas expressões que aqui se faz, em que se faz referência ao cavaleiro, estão lá, todas, para descrever Jesus Cristo. E aí se diz: ele é fiel e verdadeiro, ele julga e peleja com justiça, ele julga e batalha com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, descrevendo a sua onisciência, o seu conhecimento perfeito. Na sua cabeça há muitos diademas, são louros, coroas de louros, que descreve a sua vitória. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, não ele mesmo, que significa que ele tem caráter também absconde. Ele é Deus. E mesmo que ele tenha revelado Deus, há um lado nele que nós não conhecemos todo. E talvez nunca compreenderemos na inteireza. Porque ele é Deus. Ele é muito maior que nós, capacidade de rotulá-lo, nomeá-lo, de preenchê-lo. Ele está vestido com um manto. Jesus Cristo tinha uma túnica que não tinha costura. Uma túnica inconsútil, sem costura. Mas aqui, esse manto é um manto real. É um manto de um rei. Só que tem uma característica. É um manto tinto de sangue. E agora se dá um nome para esse que nós conhecemos. Ele é a palavra de Deus. Ele é o verbo de Deus. Esse fala de quem o segue. E nos exércitos. E há no céu. Também montando cavalos brancos. Com vestiduras de linho finíssimo.
Sempre a ideia de justiça está associada a vestes nas Escrituras, desde Gênesis. Desde Gênesis, capítulos 2 e 3. Esses que o seguem estão montados em cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco, puro. E aí se fala da sua boca, sua palavra. Sai da sua boca, já está lá no capítulo 1, e se repete em outros lugares, uma espada afiada, para com ela ferir as nações. É uma espada que fere para a vida e fere para a morte. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro. Pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. O lagar era o lugar em que ainda é o lugar em que se colocam as uvas. E vêm aqueles homens, isso pelo menos a forma tradicional de se fazer o vinho é assim. Vêm aqueles homens e mulheres também, que pisam as uvas. E essas uvas precisam ser pisadas com força, e elas salpicam, elas mancham os pés e, eventualmente, as vestes de quem está pisando o lagar com a sua cor, tinta, sua cor vinho. E diz que ele pisa o lagar do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Significa que ele vai fazer a justiça completa, tudo será colocado, de fato foi colocado debaixo dos seus pés. O juízo será pleno. Ele vai exercer a justiça de Deus, a ira de Deus plenamente. E aí se fala que ele tem no seu manto, na sua coxa, um nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É assim que se descreve esse cavaleiro que está montado neste cavalo branco, seguido, acompanhado por um séquito de exércitos, pessoas que estão também montadas em cavalos brancos, com vestiduras resplandecentes de linho, sendo que nele, túnica nele, no manto dele, está salgado sangue. É assim que se descreve. Como as batalhas antigas, grandes e monumentais batalhas da antiguidade, há dois corpos, dois exércitos. Peço que você veja agora a partir do verso 17. É a segunda parte dessa mesma visão. Então vi um anjo posto em pé no sol. Gente, o sol já é uma coisa grandiosa. Vamos ler isso aqui sem passar assim. Às vezes lê a escritura e tem a menor noção do que está lendo. O sol já é uma coisa grandiosa. Você não pode nem olhar para o sol no meio-dia. E agora você tem aqui um anjo. Ele está em pé no sol. Preste atenção nisso. Então não é um anjinho. Não é essa coisa da Idade Média, uma arpinha. Isso aqui é um ser grandioso. Está em pé, no sol. Essa é a ideia. E clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta dos reis da terra com os seus exércitos,
congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, que é 666, e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que sai da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves fartaram suas carnes. Aparece o cavaleiro, seguido com o seu séquito. Vem um anjo poderoso, com uma voz de trovão, em pé no trono, e diz: as aves podem vir de todo o canto da terra, que vai haver uma grande carnificina, vai haver uma coisa terrível, uma coisa assim, mortal, não é? E vocês, aves, vão comer carnes, todos, todos os reis, comandantes poderosos, com os seus armamentos, cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E aí ele viu a besta e o falso profeta que servia a besta, e aqueles que se encantavam com o falso profeta que o seguiam como exército, que faziam batalha, ou pretendiam fazer batalha, contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E aí, de uma forma bem simples, se descreve: a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e estes eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram da sua carne. Antigamente, quando se tinha uma vitória, os exércitos saqueavam, apanhavam tudo, e aqueles corpos dos inimigos ficavam lá para abutres comerem. E aqui está se dizendo isso. E o que resta para esses inimigos do cordeiro que está montado no cavalo branco é esta derrota assim. Uma espécie de banquete das aves. A besta e o falso profeta são lançados no lago que arde, fogo que arde com enxofre, onde também será lançado daqui a pouco o dragão. E os que restaram, as aves, comeram. As aves. Veja que há dois exércitos. Lá atrás se fala: seguiam-no, cavalo branco, os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. E agora se diz aqui que, a besta, os reis da terra, com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. E o que acontece? É bem simples. Ele vence a besta e o falso profeta, lançam em prisão, lá dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ele também vence os que têm a marca da besta e que são encantadas pelo falso profeta. Ele vence todo tipo de pessoa, desde os reis até os escravos, tanto pequenos quanto grandes. Lá atrás eu falei daquele Magami,
foi o campeão iraniano que detém o recorde de maior número de adversários simultâneos. Mas numa partida comum de xadrez, quanto tempo é necessário para se dar um checkmate? Às vezes, há partidas de xadrez que levam muitas horas. Às vezes, há partidas de xadrez que podem levar dias. Sabe, existe no xadrez um tipo de checkmate que é o mais rápido. Ele é executado com o segundo lance das pedras pretas, negras. 2 lances, já se ganha, já se dá um checkmate. É extremamente raro, mas pode acontecer quando as pedras brancas cometem erros incomuns, mesmo para principiantes, e aí fazem 2 aberturas, as pedras brancas que iniciam, como a gente sabe, fazem 2 aberturas muito ruins, se tem então um checkmate com duas jogadas. Não sei se você já viu Crônicas de Nárnia, ou já leu, já assistiu o filme. Tem algo interessante ali. A ressurreição do leão Aslan era uma coisa bem imprevisível. Ou seja, poucos esperavam. E mesmo as meninas que estão ali, sob aquela tábua de pedra, em algum momento esperando, começam a afastar-se. E a ressurreição do leão Aslan se torna algo improvável. Mas ele ressuscita. Sabe, é uma batalha. Então, imediatamente o roteiro leva a gente para uma batalha. É uma batalha cruel contra o exército da feiticeira. E a gente vê ali aqueles 2 lados lutando. E o exército de Aslan, o leão, parece que está a perder a batalha contra a feiticeira e o seu exército. Sabe o que acontece? No momento em que eles parecem perder a batalha, chega Aslan. E sabe o que é mais impressionante? É um checkmate de 2 lances. É tão, é tão, é tão fulminante, é tão instantâneo, que aquilo é tão absurdo que ele fala aqui de 2 exércitos, fala de gente montado no cavalo branco, seguindo o cavaleiro do cavalo branco, e de gente seguindo a besta e o falso profeta, e com a marca da besta, totalmente encantados com essa gente, e de repente não tem batalha nenhuma. O que se tem é absolutamente Aslan chegando e imediatamente você não tem descrição de batalha. O que você tem aqui? Vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados para pelejarem contra ele, que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Aí a gente esperaria assim: chegou o cavaleiro e vai descrever detalhes, como é que ele venceu e como é que ele prendeu e fez isso e fez aquilo com a besta e o falso profeta e detalhes e muito assim, muito cenário. Só diz assim: a besta foi aprisionada, com ela o falso profeta, com sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta, e eram os adoradores da sua imagem. Os 2 foram lançados vivos dentro do lago de fogo que age com enxofre.
Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. Todas as aves fartaram das suas carnes. É quase sem graça. Desculpem a sinceridade. De tamanha a objetividade. Não tem essa coisa hollywoodiana, sabe? É absolutamente fulminante. Não tem do outro lado um grande adversário que se possa dizer assim: eis aí um adversário imponente para ele, e agora então você precisa ali fazer aí levar 6 horas, 6 dias, um mês jogando essa partida. Nada disso. É absolutamente fulminante. Xanga Emagami, em suas muitíssimas jogadas simultâneas, 604, mas sem perder qualquer batalha, sem perder qualquer jogo. Checkmate. Como é que o mundo imagina Cristo? Sabe, na Baixa Idade Média, já conhece, alguns irmãos conhecem aqueles templos, tem lá um Cristo pantocrático, todo poderoso, bizantino, forte, governando com o cetro na mão direita ou uma espada e livro na esquerda. Mas nós somos brasileiros, nós somos ibéricos. Então, culturalmente, algo muito forte para nós é o Cristo que nos foi retratado pela Contra-Reforma. Cristo da Renascença e do Barroco. Que é aquele Cristo que nós sabemos como que a nossa cultura o descreve. Aquele Cristo apenas no seu aspecto sofrido, aquele Cristo apenas tenro, aquele Cristo frágil, aquele Cristo resignado, aquele Cristo cordeiro, aquele Cristo que se entregou. E a grande reforma, a contra-reforma, aliás, tem, por assim dizer, no auge da sua celebração da cristandade da Contra-Reforma, é a procissão do Cristo morto, em que você tem ali uma imagem congelada de um Cristo sofrido e derrotado. Okay. Temos o Cristo da cruz, temos o Cordeiro, temos aquele Cristo que se entrega. Mas faltam algumas coisas. Falta aquele menino que com 12 anos vai ao templo, sozinho, tem o conhecimento de sua mãe e seu pai, assenta-se ali com os doutores da lei e deixa impressionados aqueles doutores, escribas, aqueles homens versados nos textos sagrados. Com 12 anos, ele é capaz de impressionar aqueles homens que estavam ali manuseando os seus antigos livros. Falta-nos aquela visão daquele homem que, por 2 vezes, apanha um chicote, entra no templo, derruba as mesas dos cambistas, tira os animais dali, chicoteia aqueles homens que, aliás, estavam amando ali dos negócios do sacerdote, e diz: a minha casa será chamada casa de oração, vós tendes transformado a casa de meu pai em covil de ladrões e salteadores, expulsa dali. Ele faz isso por 2 vezes. Falta-nos, às vezes, aquela visão daquele Cristo para quem a pedra
não foi tirada da frente do túmulo para que ele saísse. Pedra foi tirada da frente do túmulo para que as pessoas de fora vissem que o túmulo estava vazio. Falta-nos, às vezes, a visão desse Cristo que é guerreiro, que é cantado no Salmo de Miriam e de Moisés lá depois da travessia do Mar Vermelho. Cristo guerreiro. Como, aliás, diz o nosso versículo da semana, 1 Coríntios 15, 24, diz: E então virá o quê? Fim. Quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo principado, bem como toda potestade e poder. Nos dá um realismo bíblico. Sabe por quê? Isso nos dá um olhar mais abrangente, mais compreensivo para toda a realidade. Quando será o fim dos inimigos do Senhor? Paulo diz assim: e então virá o fim, quando ele houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés, e quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja em todos. Isso deve ser esperança para nós. Isso deve ser conforto e encorajamento para mim, para você, para nós. Porque isso diz para nós que a realidade é completa, ela é maior do que aquela realidade que está diante dos nossos olhos. Você olha para esse mundo, você tende a ficar o quê? Encorajado, descrente, desanimado. Um homem caminhava por um parque, não é um parque de diversões, é um parque florestal. E ele viu um enorme carvalho. Não sei se você já teve a oportunidade de ver o enorme carvalho. O carvalho não é tão comum entre nós, são mais comuns. Árvores grandes no Brasil são jatobás, pás, jacarandás, são árvores imensas. Mas no norte, hemisfério norte, os carvalhos são imensos. Ele observou aquele carvalho imenso e observou que havia um arbusto, um tipo de parasita trepadeira, que cresceu ao longo do tronco da carvalho. E aquela trepadeira começou pequena. No início, pequena, nada que se preocupar. Mas com o passar dos anos, a trepadeira foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais alta. Quando aquele homem passou pelo carvalho, toda a parte da metade do carvalho para baixo estava coberto de trepadeiras. Havia uma massa de cipós, uma massa de folhagens tão espessa que a árvore parecia ter inúmeros ninhos de pássaros.
E agora parecia que a árvore estava em perigo. Mas ele observou algo. Ele observou que os cuidadores daquele parque perceberam aquele perigo. E eles vieram, pegaram uma serra, cortaram o tronco da trepadeira. Cortaram. Corte bem feito, perfeito, no meio da trepadeira. Ele olhou a massa emaranhada dos ramos da trepadeira. Estava lá, agarrada ao carvalho. Ainda havia folhas verdes. Ainda havia cipós. Mas a trepadeira estava cortada. Estava morta. Com o passar das próximas semanas, ele voltaria ali. Ficaria claro. A trepadeira desmontada. Não. Hoje você vê o mal. Mas a obra completa de Cristo já declarou a vitória sobre o mal. Na morte, na cruz, Cristo cortou o tronco, trepadeiras. Uma vez por agora é uma questão de tempo. É tanto questão de tempo que um dia Jesus Cristo, no seu ministério, chegou diante de alguém que estava possesso de um espírito imundo, e aqueles espíritos vieram para Jesus e disseram: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Viestes aqui atormentar-nos antes do nosso tempo. Antes do nosso tempo. Você ainda não percebeu que essa trepadeira já foi cortada por Jesus lá na cruz, que é só uma questão de tempo e todo o mal será extirpado? Que o que vai resultar é apenas o povo de Deus glorioso, e o que resta para tudo que se opõe a Cristo é vexame, é essa derrota tão fulgurante e ao mesmo tempo tão humilhante, tão decrépita. Não entenda isso. É uma questão de tempo. Chegará o momento em que o carvalho estará completamente livre dos efeitos do mal. E você? E eu? Quando você se vir assediado pelo mal, pelo inimigo, quando você estiver debaixo da terrível prova e tal como Abel ou tal como Nabote, você não identificar as razões, os motivos, você não deve ser sugado pelo materialismo, você não deve ser sugado pelo imediatismo, você não deve ser sugado pelo cinismo, você não deve ser sugado, tragado pela descrença. Você não deve ser tragado pela desesperança das pessoas que não temem a Deus. Você não deve ser movido por vista. Você não deve ser movido por aquilo que você vê. Você precisa ter a compreensão dessas realidades que João está aqui a apresentar para nós. Esse Cristo Pantocrator, Todo-Poderoso, continua sentado no trono, de onde ele abençoa o seu povo com a mão direita e traz na mão esquerda um pergaminho ou livro
lembrando-nos que toda a sua palavra cumprirá. E passarão os céus e a terra, mas as suas palavras não hão de passar. Que ele é o cavaleiro que João viu montado em um cavalo branco, que na sua cabeça há muitos diademas, que o seu nome se chama o Verbo de Deus, que sai da sua boca uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele tem no seu manto e na sua coxa o nome escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Este mundo, irmão, onde o mal é uma dura realidade, você pode ter confiança, você pode ter esperança. Tal como os levitas nos Salmos, você pode aguardar a manifestação da gloriosa supremacia de Cristo em toda a terra. Você pode ter certeza do glorioso triunfo de Cristo, de seu reino, de seu povo, sobre todos os seus inimigos. A Bíblia termina assim, descrevendo a vitória de Cristo sobre todos os seus inimigos. Inclusive os inimigos que operam em mim, em você, nossa carne, a nossa natureza terrena, pecaminosa, caída. O Senhor vai vencer tudo isto. E lá na cruz, Ele já cortou essa trepadeira que infesta-nos. Tanto mal nos faz. Mas é uma questão de tempo. Ele virá e será algo simplesmente avassalador. Será como um sopro. Será como um hálito. Será uma vitória completa. Sabe por quê? Porque não existe poder que se equipare ao poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma questão de maniqueísmo, duas forças idênticas. É uma questão de Senhor dos senhores, Rei dos reis. O resto, irmãos, está tudo abaixo. É isso. O Senhor colocou todas as coisas debaixo dos pés. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, aumenta a nossa fé em Cristo Jesus. Nós vivemos dias difíceis, o mundo está em guerra, 2 grandes guerras, 10 outras guerras menores, mas igualmente fatais, terremotos, calamidades, situações, epidemias, pandemias como acabamos de viver recentemente, incredulidade, apostasia, soberba, altivez, rebeldia, insolência e imoralidade. Nós pedimos, nosso Deus, que o Senhor nos ajude a ver a glória de Cristo e a estarmos plenamente seguros de que o Senhor Jesus Cristo é vitorioso e triunfará sobre todos os seus inimigos. Ele é o cavaleiro que cavalga no cavalo branco e que nos dá, de uma forma tão imerecida, esse privilégio de vencer com Ele, de sermos vitoriosos com Ele, ainda vestidos de linho branco e puríssimo. Mas nós não temos esse manto salpicado de sangue. Só Ele tem. Sua obra perfeita lá na cruz. Ele segue triunfante, vitorioso, o nosso Senhor Jesus Cristo.